Fazer uma pergunta. Isaías 56:7 diz que a casa do Senhor seria chamada casa de oração para todos os povos. Atos 15 vai falar muito sobre a questão da restauração do tabernáculo de Davi, e o próprio Jesus também vai mencionar a respeito disso. Eu queria que vocês explicassem essa questão da restauração do tabernáculo de Davi. Ele já está acontecendo, porque pelo que nós ouvimos ontem do Baso, às vezes a própria igreja ela tem a ideia de que ela vai restaurar o tabernáculo de Davi, que talvez eu acredito que a gente como cooperadores possa fazer parte disso, mas a restauração é Cristo que faz, certo? E o próprio Jesus vai dizer: eu restaurarei o tabernáculo de Davi. Então eu queria saber que se essa restauração do tabernáculo de Davi, ele já está acontecendo, é um processo, ou ele vai acontecer com a manifestação do Cristo no seu governo, enfim. Quando a gente fala sobre grande comissão, eu vou chegar lá, prometo. Mas a resposta é não. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre grande comissão, Jesus diz algo muito importante ali, na grande comissão. Ele diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Então a grande comissão ela é acompanhada por sinal, que diretamente são línguas, cura e uma série de coisas. Mas eu não acho que são apenas esses sinais. Eu acho que toda a vida da igreja é uma sinalização do reino vindouro. É uma espécie de testemunho do reino que Jesus vai estabelecer. Então, quando nós temos adoração 24 horas, por exemplo, nós estamos sinalizando que no reino isso vai acontecer. Ponto final. O problema é quando as pessoas dizem que essa oração 24 horas é a restauração do tabernáculo de Davi. Já. Quando elas colocam isso tudo acontece. Gente, todo esse problema acontece por causa de um versículo. Sabia? Atos 3, 21. E a má interpretação desse versículo. Porque esse versículo diz assim: que os céus retêm Jesus até o tempo. Está aí? Que o céu, como é que está nesse? Que o céu receba. Esse termo receba tem a ver com retém, é como se o céu estivesse segurando Jesus até o tempo de restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca dos seus profetas. Olhe bem para esse versículo, que bom que ele está aqui atrás de mim. O que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que tudo vai ser restaurado e Jesus vai voltar, ou Jesus vai voltar e tudo vai ser restaurado? Esse versículo é que complica tudo. Por quê? Porque o tempo de restauração de todas as coisas é o tempo que o Messias volta. Então, ou seja, quando o Messias voltar, tudo vai ser restaurado. O problema é que muita gente está pensando que nós temos que restaurar tudo para que o Messias volte. Entende? E sim, eu já falei isso, tá? Só para você entender, eu já preguei isso. Todos nós. Então, assim, a gente vai aprendendo com o tempo. A gente vai lendo melhor a Bíblia, vai lendo no original, vai respeitando comentários bíblicos de pessoas mais antigas. Você vai olhando a igreja como um todo na história, e você vai entendendo mais o papel de Israel, e você vai, poxa, tá, temos um problema. Então a galera quer restaurar o reino, quer restaurar a igreja, quer restaurar tudo. Então, claro, a palavra restauração é uma palavra super bíblica, está muito presente na Bíblia. Nós usamos, então, dentro do judaísmo messiânico, né? Nós, como se eu fosse judeu, mas eu sou bem adepto da teologia judaico-messiânica, mas não sou judeu. Existe uma terminologia que a gente usa, que é chamada de tikkun.
Tikkun é restauração em hebraico. Então você tem dois níveis do Tikkun. Tikkun Olam. Olam é eternidade, tem a ver com isso. Olam corresponde muito à palavra era no Novo Testamento. E nós temos o Tikkun Adam, que é Adão. Então, são dois tipos de restauração: restauração do homem e restauração de todas as coisas, dos céus e da terra, do universo. Então, lembra que eu falei ontem que o que Jesus veio fazer na primeira vinda? Ele não veio fazer o Tikkun Olam, ele não veio restaurar todas as coisas, e essa que é a treta na mente dos judeus. Ele veio fazer um Tikkun Adam, e até isso você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque Tikkun Adam inclui ressurreição, e a gente não está ressurreto, a gente está gemendo pela adoção do nosso corpo. Então até isso é limitado, e a gente tem que ter muito cuidado como que fala, porque até mesmo a restauração do ser humano não vai ser completa até Jesus voltar. Então, o que nós temos é perdão de pecados, isso a gente tem, beleza. Tendo dado essa volta inteira, vamos para os versículos. Isaías 56, 7 é um versículo que está falando sobre o milênio. Minha casa será chamada casa de oração. O que ele está falando ali é que no milênio vai ter um templo literal na terra, e esse templo em Jerusalém vai ter oração 24 horas com Jesus sentado no centro, no trono. É disso que ele está falando. Quando que Jesus repetiu isso no Novo Testamento? Quem lembra? Onde ele estava? No templo. Por que será? Ele tinha acabado de entrar no templo montado num jumentinho, cumprindo Zacarias 9:9. Eis que vem o teu rei aí montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E qual foi o problema? É que ele não cumpriu Zacarias 9:10, que ele ia tirar todos os carros de Efraim de Jerusalém. Então ele entra em Jerusalém montado no jumento, e as pessoas estão reconhecendo ele como Messias, porque elas estão dizendo: Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus vai ter uma briga de 2 dias a partir desse capítulo com as pessoas, que vai terminar dizendo: vocês nunca mais vão me ver enquanto não falar Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39. É muito interessante isso. Então, eu queria um dia, inclusive, escrever um livro de Mateus 21 a 25, porque é tipo, é um negócio bom ali. Então Jesus está entrando no templo em Mateus 21. Então ele está entrando na qualidade de Messias, porque ele está sendo reconhecido pelo povo. As pessoas esperam que Jesus faça o quê? Tire os romanos da terra. Ao invés de fazer isso, ou seja, ao invés de lidar com o aspecto reino e governo externo, ele quer lidar com o sacerdócio. Ele entra no templo e fala: está errada a maneira que a gente está adorando. E ele começa a fazer um negócio muito louco, porque ele sabia que ele não ia estabelecer o reino naquela hora. Mas ele começa a fazer exatamente o que ele vai fazer quando ele chegar no retorno dele. Quando Jesus voltar, qual vai ser a primeira coisa que Jesus vai fazer? Vamos lá, bem, aula de escatologia. A grande tribulação tem 1260 dias, ok? Mas abre Daniel 12 aí, olha os últimos versículos aí, Daniel 12, abre aí. Bota aqui, os últimos versículos de Daniel 12. Fala assim, tá, eu não estou enxergando. Os últimos versículos falam assim: bem-aventurado aquele que chega a 1290 dias, e depois fala 1300 e não sei quantos dias. Quem está aí? Leia aí para mim. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Isso é 1290 dias mais 45 dias. Vamos lá. Grande tribulação tem 1260 dias, 300,5. O que são 1290 dias? São 30 dias a mais. É os 30 dias que vai durar o arrebatamento. O arrebatamento vai ser num período de 30 dias, onde Jesus vai fazer uma procissão ao redor da terra, arrebatando as pessoas. E o que são os outros 45 dias que sobram? É o período que ele vai restaurar o templo em Jerusalém. Vai ser a primeira coisa que Yeshua vai fazer quando voltar. Depois do arrebatamento, ele vai acabar com os exércitos do anticristo, entrar em Jerusalém e reconstruir o templo.
o templo. E o que ele estava fazendo ali em Mateus 21? Isso, ele está tirando todo mundo do templo para começar isso. Mas ele está tipo fazendo o quê? Sinalizando o reino que vai chegar. Então, da mesma forma, quando a gente olha os gentios convertendo, e aí tem o concílio em Atos 15, e aí Tiago cita o tabernáculo de Davi, o que ele está dizendo é o quê? Uau, aquilo que vai acontecer no futuro, o reino e todos os povos se dobrarem ao Senhor, de alguma forma misteriosa, por isso a conferência vai chamar mistério no carnaval, de alguma forma misteriosa, já está acontecendo alguma coisa agora. E se você achar o ponto de tensão, mistério / revelação do Novo Testamento, você achou o poder. Que é aí que está sei lá o nome que você quiser dar, o vral, sei lá, eu não sei o nome da parada, mas é um esquema que dá uma energia positiva, sei lá, que é mistério / revelação, mistério / revelação. Então, as pessoas solucionam isso como? A gente estava conversando ontem à noite sobre isso, já e ainda não, mas isso não soluciona. Você só colocou um termo numa parada que você não entende, porque tá, já e ainda não, beleza, que fácil. Quantos por cento tem de já, quantos por cento de ainda não? Não respondeu. Então, então já ainda não responde. A resposta é, ainda não tem, mas sinalizamos, com caso de oração, com evangelismo, com tudo isso. É basicamente isso que eu penso. Ficou longo, né? Não, violento. A questão, no caso, quando Jesus entra no templo e vira as mesas, pode-se dizer que ali foi o início dessa restauração ou apenas um símbolo do que ele haveria de fazer? Bom, eu já usei esse termo, então também quero saber se isso está... Eu penso que é tipo assim, como, imagina quando Jesus voltar, se isso fosse possível, tá? Ele voltar, e ele é recebido em Jerusalém quando ele volta, e quando ele vai restaurar o templo, os líderes religiosos brigam com ele, ele volta para o céu. Então não aconteceu nada. Então ia acontecer, porque isso é capítulo 21. No capítulo 22 acontece o quê? Ele amaldiçoa a figueira. Depois ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas, próximo a si mesmo. O que acontece no 23? Ele manda os fariseus para raça de víbora para baixo. O negócio ali. Aí acontece o que em Mateus 24? Não ficará pedra sobre esse templo, o evangelho do reino tem que ser pregado, a abominação. Aí acontece em Mateus 25 no fim, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com seus anjos, ele vai colocar as nações diante dele e vai julgar. Então não aconteceu. Ele diz assim, é como se dissesse assim, todo esse processo que poderia começar, foi jogado para o futuro. É óbvio que não é que foi jogado no sentido que deu errado e agora vamos jogar para o futuro. Estava no plano de Deus, mas não era claro. E às vezes parece que não era claro nem para Jesus, mas eu acho que não, acho que ele estava... O que eu entendo que Jesus está fazendo em Mateus 21 é forçar a barra para matarem ele. Entendeu? Entra no templo, briga com os líderes, fala que... Ele está forçando a barra para matarem ele. É isso que eu entendo que ele está fazendo. Provocando a própria morte. É tipo o Oriente Médio. Muito bom. Tem algum ponto que vocês dois querem acrescentar dentro desse assunto? Dentro do assunto. Tranquilo? Baso, tem alguma coisa? Tem. Eu não sei por que vocês escolheram o tema Cosmovisão, mas eu imagino que se vocês não concluíram as mesmas coisas que eu concluí trabalhando com caso de oração, Deus soberanamente fez que vocês, sem concluir, entrassem nisso, que é o seguinte: qual é o problema no processo de discipulado desses jovens aqui e de outros que podem vir, enquanto a gente trabalha com caso de oração? É das pessoas se tornarem extremamente verticais, Jope, né? Essa parada aí,
extremamente verticais, e as pregações serem extremamente verticais também. Tipo assim, vamos colocar aqui, pregação sobre o céu, escatologia, fim dos tempos, casa de oração, tabernáculo de Davi, os versículos que todos vocês devem vibrar. Mas a igreja tem que ter velhinho, a igreja tem que ter casamento, a igreja tem que ter, então assim, cosmovisão é um dos assuntos mais importantes que tem, para não deixar que a coisa fique muito vertical, mas a melhor palavra não seria vertical, dualista. E para isso eu aconselho vocês comprarem, o Dudu vai colocar ali hoje à noite de novo, a trilogia do Francis Schaeffer, ok? O Deus que intervém, o Deus que se revela e a morte da razão. Por quê? Porque esse livro vai tratar exatamente, sabe esse negócio que a gente fala, não tem sagrado e secular, tararana. Schaeffer é um dos que popularizou o ensino sobre o que isso significa, ok? Então assim, lá em Montemor, todo mundo queria ser missionário de intercessão, full time, integral, não casar, não queria emprego, só queria orar. E aí algumas coisas começaram a acontecer, porque eu tinha uma igreja que 80% das pessoas eram missionários integrais. A primeira coisa que aconteceu foi, não tem mais dinheiro. Não tem dinheiro. Essa coisa mais óbvia e básica, assim, normal. Mas a outra coisa também é porque uma igreja, para influenciar uma cidade, ela tem que estar na cidade. Então já basta eu que ando de carro para cima e para baixo, eu não vou nem na padaria a pé, mas com quem que eu vou conversar no caminho? Entendeu? É um problema isso. Mas eu sou só um. Todo mundo ser igual eu? Mas daí, então a gente gastou aí uns, porque a gente foi para a cidade, eu morava na chácara primeiro, né, do lado do CBP. Eu fui para a cidade em 2013. De 2013 a 2017, não, a 16, a gente só trabalhou com casa de oração, focando nisso. Em 2016 a gente viu claramente esse problema que eu estou falando. E aí eu tinha alguns amigos do Labri, Guilherme de Carvalho, o Igor Miguel, e eu fui atrás deles, porque na minha vida não tinha esse dualismo, mas eu comecei a ver na vida dos outros que estavam comigo que tinha. Então de alguma forma eu não estava comunicando bem isso, e eu comecei a aproximar deles, e eles começaram a frequentar, e aí a galera se apaixonou por isso. A casa de oração aconteceu o quê? Diminuiu muito a frequência, diminuiu muito, de fim de 16 para 17 e 18, deu uma arrefecida. Continuou tendo os turnos normais, 4, 5 horas de oração por dia, mas você não tinha o engajamento de toda a igreja. Por quê? Assim, porque eu fiz uma outra coisa no processo também. No início eu obriguei todo mundo a ir nos turnos, né? Uma coisa que o Espírito Santo nunca faria. Então teve gente que ficou com raiva da sala de oração, porque eu obrigava. Isso é legalismo, não pode. Então, cosmovisão é o assunto que esses meninos do Labri tratam e tudo mais. Isso foi muito bom para a igreja. Então durante 2 anos a gente virou praticamente uma igreja totalmente reformada. Tem até liturgia no culto hoje, liturgia no sentido antiga, certinho como é das igrejas históricas. Se você for hoje lá, você vai ver. A gente lê versículo com a igreja repetindo, sabe que nem na igreja católica? O Senhor está, que repete. A gente faz isso no culto, porque a gente achou legal, moderninho. Então, vintage, né? Vintage. E agora então, depois de muito penar, no início desse ano, a gente conseguiu, tipo assim, chegamos no lugar perfeito, onde a gente realmente vai ter a sala de oração como sendo uma parte do todo. Por quê? Porque se a sala de oração for o fundamento da igreja, não vai ser Jesus. Pode ser outras coisas, né? Pode ser cura, mover, famílias, cada um inventa. Aqui a gente é uma igreja de jovens, então os jovens são o fundamento. Então a gente tem que ser uma igreja de Jesus. Jesus é o fundamento.
E a partir de Jesus, então você tem, e eles se dedicavam à oração, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam a partir do pão e à doutrina dos apóstolos. Então isso tem que ser equilibrado. Então a oração, ela pode ser central, mas não pode ser única, né? Isso, entendeu? E o lance da moda que rola por causa do hip-hop e de outros lugares, vai passar. Quando passar e chegar o próximo movimento, porque quando começou o lance bombar da casa de oração, a primeira coisa que o Fábio Coelho, meu amigo, falou é: isso está me cheirando a ser o novo G12, não curti. E eu não concordei, mas depois eu pensei, mas tem gente que consegue pegar um negócio de Deus e virar. Então, discipular uma igreja que tenha oração e que tenha jovens dedicados para isso, e ao mesmo tempo seja uma igreja de verdade, no sentido prático da coisa, é muito tenso, porque você tem que equilibrar vários extremos, vários conflitos, né? No presente momento, a gente conseguiu, agora em 2019, chegar no ponto de equilíbrio. As pessoas choravam no culto semana passada, porque tipo assim, por quê? Porque eu sou muito louco, então cada vez eu descubro uma parada nova, eu falo, agora nós vamos para lá, agora nós vamos para lá, agora nós vamos para lá. Pô, mudou de novo. Então, às vezes as pessoas vêm perguntar para mim assim, a gente crê ainda nisso? Porque eles nem sabem, entendeu? E tem parada que eu mudo na minha cabeça, não informo para a igreja, mas eu já saio, o cara começa a falar um negócio que eu ensinei, eu falei, está errado, mas você que ensinou, eu não creio mais nisso, não. Então, você imagina como que as pessoas se sentiam inseguras na igreja, né? Assim, caraca. Então chegou agora num ponto onde a gente definiu claramente as coisas, graças aos irmãos da África do Sul, mas também a gente passou aí uns 2 meses orando, tipo assim, Deus, missão, visão, valores, propósito. Eu comecei a mandar perguntas para a igreja, cada um pensava uma coisa da igreja, e aí eu trabalhei para alinhar tudo. Então agora, nessa semana, a gente voltou aos trabalhos da sala de oração. Meu irmão, o nível subiu assim, ó. Por quê? Primeiro, não tem ninguém mais lá dentro com um pensamento, que eu duvido que não tem aqui às vezes, que é, quem que essas pessoas pensam que são, que não vêm aqui orar, não vêm aqui, não estão junto aqui? Como que diz que está junto? Como que diz que faz parte? Como que diz que está junto, se não está aqui orando? Isso estraga o próprio turno, porque você que está orando está amargurado, e não convenceu a pessoa que não veio a orar, também, não aconteceu nada, né? Então, você não resolveu o problema, e você só que está ruim, o outro está lá, vendo Netflix, não está nem aí com você. Tinha um clima tão bom na sala, e qual é o clima? O clima de que Deus é o alvo, e não as pessoas. Então, e aí eu acho que uma coisa que você poderia fazer de teste, para os próximos que queiram entrar, dá um turno para ele, 2 da manhã, onde só ele toca, e não vai ter ninguém. Isso, ou seja, a gente não fala que a gente quer ter Deus só como audiência, vamos ver se é verdade. E depois de 6 meses, 1 ano, que o cara se convença que Deus é, porque demora muito para o cara acreditar que ele está cantando para Deus, demora. O que o Mike Shea fez na época, né? No passado, ele virou de costas a banda, para tentar trabalhar nessa parada. Uma coisa que eu faço é, bota o cara num horário que não tem ninguém, deixa ele, quiser ligar o som, tudo pode fazer, mas é Deus. Outras coisas que você pode fazer para ver o coração das pessoas. O novo baterista chegou, legal, tira os pratos. Você vai marcar o tempo por 6 meses sem prato, só marcar o tempo. Eu fiz isso, o cara foi embora tocar com Maraí e Maraísa. Pode ir, se Deus te falou, vai firme. Tranquilo. Corta tudo que for melisma. Sabe o que é melisma? Não.
Entendeu? Canta reto. Entendeu? Canta reto. Tranquilo. Aí depois de um tempo, se o cara tem a graça, o cara é black pra caralho e tal, pô, não. Dá uma temperada, mas cuida. Né? Fat Family não daria certo. Né? Então são detalhes. Eu só acho que foi Deus que colocou esse tema de cosmovisão. E isso é muito bom, e provavelmente vocês têm esse problema que a gente tem lá, porque vocês estão trabalhando com a mesma coisa. Então não é que eu estou tendo uma palavra de conhecimento, é que eu tive os mesmos problemas. É a realidade, né? Talvez pode ter uma diminuída na sala de oração, se você trabalhar esse ano inteiro com esse tema. Mas não tem problema, porque depois dá uma volta, e volta com muita força. Então, tranquilo.